há um cenário legal bastante inovador no país para as próximas eleições. E você que pretende ser candidato às eleições desse ano, está realmente preparado para enfrentar esse cenário inovador? Para você que tem acompanhado os nossos vídeos e que chegou até aqui, você certamente tem interesse no tema da propaganda eleitoral. E nós, do Equipe Política Prática, estamos fazendo esse vídeo para que você tenha precisa noção de como será a abordagem dos temas da propaganda eleitoral no nosso treinamento e por que o nosso treinamento ele é, em certa medida, peculiar e diferente dos demais no mercado. Nós vamos falar brevemente a respeito da propaganda na internet e das vedações no dia D ou no dia da eleição. E eu convido você primeiro a dar uma olhada comigo no artigo 4º da Resolução 23.457 de 2015, que é a resolução que dispõe sobre a propaganda eleitoral. O artigo 4º faz replicar uma previsão do artigo 240, parágrafo único do Código Eleitoral. E ele traz lá, na cabeça do artigo, no caput do artigo, uma vedação em relação ao período que vai de 48 horas antes a 24 horas depois do dia da eleição. Nesse período de 48 horas antes a 24 horas depois, diz o artigo 4º que estão vedados qualquer tipo de propaganda no rádio e na televisão. E ainda diz assim, estão vedados também a realização de comícios e reuniões públicas. Pois bem, o parágrafo único do artigo 4º traz uma exceção a essa regra que diz respeito justamente à internet, que é o nosso tema, dizendo, estas vedações de rádio e TV, estas vedações não se aplicam para a propaganda realizada na internet, em sítio do candidato, do partido, em sítios interativos, sociais e por aí vai. E aí surge o questionamento. Bom, quer dizer então que no período de 48 horas antes a 24 horas depois, fica liberada a realização de atos de campanha, né, sem outras referências legais? Bom, a resposta é não. E eu vou comprovar isso para você, convidando você a fazer a leitura do artigo 66 da mesma resolução que trata da propaganda eleitoral. Novamente, uma previsão da resolução que faz replicar uma previsão legal anterior, prevista lá no artigo 39, parágrafo 5º, incisos 1 a 3. E no artigo 66 da resolução, há uma tipificação de condutas vedadas no dia da eleição, dizendo, constitui crime a prática de propaganda no dia da eleição. Há um elenco previsto em 3 incisos, tal como na lei, o artigo 66 também traz um escalonamento discriminando detalhadamente quais as condutas que caracterizam o tipo penal do artigo 39, parágrafo 5º. Bom, de acordo com o artigo 66 da resolução, constitui crime, no dia da eleição, entre outras atividades, a arregimentação de eleitor, previsão do inciso 2º do artigo 66, como também constitui crime a prática ou a divulgação de qualquer ato de propaganda político-eleitoral. E aí vem a dúvida, o cotejo do artigo 66 com o artigo 4º faz gerar o questionamento. Bom, se o artigo 4º libera qualquer ato de propaganda do período de 48 horas antes a 24 horas depois, como é que eu compatibilizo a previsão do artigo 66, que criminaliza a conduta da prática de propaganda no dia da eleição? A resposta para você passa pela leitura do parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 66 é o dispositivo normativo que permite o entendimento da compatibilização entre o artigo 4º e o artigo 66. Porque diz o parágrafo 1º que não se constitui crime no dia da eleição a manutenção, veja que eu
fiz questão de deixar frisado com vermelho aqui para chamar a sua atenção em relação a isso. Não constitui crime a manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet. Pois bem, a leitura do parágrafo 1º deixa claro a ideia de que, no dia da eleição, o candidato e a equipe têm que adotar uma postura passiva. Não é necessário, portanto, a retirada da propaganda do ar, não é necessário a retirada do site, a retirada dos posts da internet, ou melhor dizendo, do Facebook, das redes sociais. Agora, não está autorizada a prática de atos de campanha, a inclusão de conteúdo na internet, seja no Facebook, YouTube, site do candidato. Por quê? Porque a redação do parágrafo 1º é bastante clara em relação a excepciona-se ou não tipifica-se como crime a manutenção de propaganda que tenha sido divulgada. Ou seja, o conteúdo previamente divulgado até o dia da eleição pode ali ficar. Agora, a inclusão de novo conteúdo, aí você passa a incorrer na hipótese do artigo 66. Para que você tenha uma compreensão exata de como isso funciona, nós fizemos esse desenho aqui, para que você possa assim entender. Portanto, no período de 48 horas antes a 24 horas depois, é possível o uso da internet com a realização de lives no Facebook, hangouts na sua conta do Google, conversas em chats particulares, ou locais particulares de debate dentro do site do candidato, uso de diversos instrumentos, Messenger e assim por diante. É perfeitamente possível no período que antecede o dia da eleição. No dia da eleição, a propaganda que se realiza na internet, ela só pode ser aquela espontânea, realizada pelo próprio eleitor, que está num livre exercício da sua manifestação, sua vontade, sua adesão a determinada campanha, mas o candidato e sua equipe não podem promover atos de campanha no dia da eleição sujeitas às penalidades do artigo 66, se assim o fizerem, né? Sujeitos à penalidade de 66, se assim o fizerem. Depois do dia da eleição, novamente fica permitido, na forma do artigo 4º, a realização de atos de campanha na internet, vedado novamente, ou ainda nesse período, obviamente, a questão do rádio, da TV e as reuniões físicas, né? Bom, essa, portanto, é uma interpretação que se pauta por uma referência cautelosa que nós temos na leitura da legislação e, obviamente, que nós não deixamos de perceber aqui que o tema é um tema nebuloso, que comporta uma variedade enorme de nuances, de interpretações, a depender do caso concreto. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Por quê? Por que nós adotamos essa referência conservadora? Porque existe uma série de interpretações em evolução na jurisprudência da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior e dos demais tribunais do país. Vou chamar a atenção para o seguinte ponto. Por exemplo, quando se define a regimentação, quando se define boca de urna, convido você a pensar, será que nós não estaríamos infringindo essa disposição que veda a regimentação de eleitores, a prática de boca de urna, se nós tivéssemos a possibilidade de mandar produzir conteúdo de propaganda nesse dia, mandar uma mensagem para o eleitor que está portando seu celular, que, portanto, está na fila da sessão de votação, antes de entrar na cabine de votação, e aí o porte de celular fica vedado, mas antes de entrar, está acessando o celular e recebe uma mensagem do candidato. Isso não seria, em certa medida, boca de urna, numa interpretação mais adequada aos novos tempos, em que os atos praticados na internet fazem parte da nossa vida? Mais adiante, a regimentação. Vamos imaginar uma hipótese de uma convocação para uma live no Facebook ou para um hangout no dia da eleição, ou mesmo num chat dentro de um site de um candidato, nós não estaríamos fazendo uma regimentação de eleitores? Eu tenho eleitor na sessão de votação, indo votar, participando de live no Facebook, ou seja, de reuniões públicas, porém num ambiente virtual, né? Então, para que a gente evite discussões
com esse grau de filigrana, esse grau de detalhamento, nós estamos orientando, portanto, os nossos parceiros, os nossos clientes, os candidatos em geral, a partir de um referencial mais seguro, para evitar discussões que ponham em risco todo o esforço de uma campanha. No dia da eleição, a gente se sujeita aos limites do artigo 66, período que antecede e o período posterior. Nós temos um espaço maior de liberdade no ambiente da internet. Fica assim a nossa conclusão a respeito desse assunto.